Bom dia, meus irmãos. É um prazer muito grande estar com vocês novamente. Obrigado à nossa irmã Flávia, que nos convidou para essa conversa tão importante sobre a nossa querida doutrina espírita, que tanto nos esclarece, principalmente em momentos como esses que nós estamos passando. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, vamos abrir e ler alguma coisa que os Espíritos prepararam para nós nesta manhã. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o óbolo, a fim de vos avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos, os encarnados, será possível essa regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos maiores óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes a todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação para o pobre receber sem baixeza. É interessante, essa mensagem não veio por acaso. Estamos passando por um momento difícil, esse da pandemia, e reavaliamos nesse período vários conceitos dentro de nós, a humanidade toda de um modo geral. Inclusive isso que foi lido nesse momento. A união entre nós, espíritos encarnados e desencarnados aqui na Terra. Todos estão repensando, ressignificando as suas ações dentro do que lhe é cabível mental, cognitivamente, intelectualmente. Cada um faz o que pode dentro das suas possibilidades. Claro que melhor do que fazia antes. Vamos agradecer a Deus por estarmos nesse momento reunidos para passar os ensinamentos que os Espíritos nos proporcionaram e que nós possamos prestar a atenção nesses ensinamentos que vêm do alto, porque nós somos apenas instrumentos para podermos aplicar no nosso dia a dia, porque não resolve apenas ouvir, apenas intelectualizar-se, sem aplicar. No Evangelho consta que a verdade nos libertará.
E é isso mesmo. Quanto mais aprendermos, mais libertos estaremos do mal que nos assedia no nosso dia a dia. Possamos iniciar o nosso trabalho de hoje agradecendo a todos e a Deus principalmente por podermos aqui estar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Que possamos iniciar a nossa atividade de hoje. Bom, meus irmãos, o assunto que me foi passado é obsessão. Mas antes vamos falar alguma coisa interessante, que eu acho interessante, e que é indispensável para que nós entendamos o porquê que há esse processo obsessivo. Primeiro, a sabedoria de Deus infinita nos deu a possibilidade, porque ele sabia que a matéria iria impedir de forma acentuada, ele nos deu a possibilidade de entrar, interligar, intercomunicar com o mundo espiritual, mesmo encarnado. A matéria obstrui, ele sabe disso, e para que haja essa comunicação, precisamos de algo que transmita, que facilite essa passagem para o outro lado de uma forma mais fácil, de uma forma mais eficaz. E aí ele deu a gente a possibilidade de ter uma glândula no nosso cérebro chamada glândula pineal. Ora, o que é glândula pineal? Há muito tempo atrás, essa glândula pineal ela não era nem reconhecida pela ciência, não tinha nenhuma função. Era uma glândula, uma coisa, né, que passava despercebido, não tinha nenhuma função. Hoje até ele já tem, né, a ciência tem descoberto algumas atividades, né, científicas da glândula pineal, inclusive a produção de serotonina, de melatonina e a regulação do sono, né? Inclusive as mulheres, principalmente médiums, quando têm dificuldade de dormir, os médicos recomendam que elas procurem, né, apagar todas as luzes, né, fechar as janelas se for durante o dia, para que a luz não interfira, porque a luz interfere e a glândula pineal ela dificulta o sono devido à luminosidade que entra no ambiente. É como se ela dissesse, olha, é dia, levante, não tem como dormir, né? Então ela regula o sono, é uma das funções que a ciência descobriu para a glândula pineal. Mas a glândula pineal, nós conhecemos na doutrina espírita, que é a grande transmissora, receptora do mundo espiritual com o mundo dos encarnados. É ela que faz com que nós entremos em comunicação com os espíritos que estão desencarnados. Então, a glândula pineal, ela fica... Se a gente botar a língua no céu da boca, a gente vai, se pudesse passar, tocava nela. Ela fica bem pertinho, né, do nosso... acima do teto dienfálico, né? Então ela funciona como se fosse uma antena de rádio, né? Emitindo e recebendo comunicação. Todos os médiuns têm, aliás, todos nós temos essa glândula pineal e dentro dela temos grãos de apatita, como os aparelhos eletrônicos têm granulações para emitir e receber energia, a mesma coisa. Então, quando a gente emite
uma energia, uma vibração, né? Alguém vai receber essa vibração. Alguém, que eu digo, encarnado ou desencarnado, tá? Quando alguém do outro lado, que não somos nós, emite uma vibração, nós recebemos do lado de cá. Ou seja, essa glândula tem esse poder de emitir e captar energia, tá certo? Foi o artifício que Deus nos deu para que nós possamos entrar em contato com o mundo espiritual. E observe, numa rádio clandestina, por exemplo, quando interfere, a gente vai andando no carro, mesmo dentro de casa, vê o rádio sair, né, do ar e entrar uma emissora diferente, a gente chama de emissora clandestina. A mesma coisa acontece com a nossa glândula pineal. Alguma coisa vem de fora, algum pensamento, alguma ideia, interfere nas nossas ideias. E aí começa o processo obsessivo. É isso que é obsessão. Então, a obsessão é exatamente uma emissão de pensamento, de vibração, de fora para nós, encarnados ou desencarnados. Essa obsessão, como eu disse, não é exclusiva dos companheiros desencarnados. Pode ser também de encarnado para encarnado, ou de desencarnado para encarnado. Né? A obsessão, ela nem sempre é para o mal. Nem sempre as pessoas que obsidiam outra estão querendo fazer o mal a outra pessoa. Nem sempre. Às vezes, é apego material, apego, a gente chama de amor, que na verdade não é o amor, que apego não é amor. É um amor em andamento, mas não é o amor de verdade. E a gente chama a pessoa, né, pela falta que faz, pelo pensamento. No livro Liberação, nós temos um caso interessante, onde uma irmã, o marido dela desencarna por tuberculose. E ela fica pensando nele o tempo todo, chorando, como se estivesse chamando: meu marido, vem, eu preciso de você. Então, ele ouve esse chamamento e vai de fato. Mas ele não vai porque quer fazer o mal a ela. Ele vai porque ela chamou. Ele não está interessado em fazer nenhum malefício a ela. Mas ela chamou, ele foi. Até por amor, entre aspas. E ela termina ficando doente, fica tuberculosa e desencarna com os mesmos sintomas do marido. Né? Ele não quis fazer o mal, mas terminou fazendo. Então a obsessão, ela é sempre um processo, né, que é praticado por espíritos inferiores. Os espíritos superiores não praticam esse tipo de... não tem esse tipo de comportamento. Tá certo? Na pergunta 456, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, 456, Kardec pergunta: veem os espíritos o que fazemos? Então eles respondem, né, de uma forma bem inusitada. Eles dizem que veem. Tudo que nós fazemos, os espíritos veem. Né? Então, daí a necessidade de nós nos policiarmos, nos vigiarmos, como pediu Jesus: orai e vigiai, para que não sejamos expostos a esses companheiros desencarnados, né, dessa forma tão escancarada. A gente não pode, de jeito nenhum, deixar com que esses companheiros adentrem na nossa intimidade. Porque eles vão, através disso, adquirir, né, os
dotes necessários, o que eles precisam para interferirem de uma forma negativa cada vez mais, conhecendo as nossas atividades e os nossos pensamentos. Então, nem sempre, deixar bem claro, é possível que eles adentrem na nossa intimidade. Isso depende muito do nosso merecimento. Se não é, merecimento nosso, né, ser ajudado pelos espíritos superiores para defender contra essa intrusão dos espíritos inferiores, a gente não vai receber nenhuma ajuda, não é merecimento. Mas sendo merecimento, nós tendo merecimento, eles vão interferir e não vão deixar que eles adentrem a nossa intimidade. Tá certo? Tá? Na pergunta 459, a Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos? Claro que sim. Como eu falei nesse instante, nós emitimos pensamentos e recebemos pensamentos. É como a rádio clandestina, né? Então, os espíritos interferem em nossos pensamentos e eles dizem, muitas vezes até mais do que possais imaginar. Eles muitas vezes vos conduzem, né? Vos dirigem, você faz o que eles querem. Ou seja, quando eles entram em nossos pensamentos, eles começam a atuar de tal forma que a gente começa a fazer não o que a gente quer, mas o que eles querem. Né? Devido à força do pensamento deles e à fraqueza nossa moral e intelectual. Tá certo? Na verdade, a obsessão, gente, é uma influência entre os espíritos que querem prejudicar alguém, né, por algum motivo. De um modo geral, é isso. Por algum motivo. Quais são esses motivos que levam os espíritos obsessores a querer obsidiar qualquer pessoa? Quais são esses motivos? São vários. São inúmeros os motivos. A gente vai desde uma simples mágoa, um rancor, até uma questão, né, de coletividade, não é, que os espíritos não querem que a gente evolua. Então, se você está buscando ajudar a coletividade, ajudar a humanidade a progredir, eles vão interferir de uma forma bastante assintosa sobre as nossas vidas. Por isso que a gente vê nas casas espíritas os que trabalham sinceramente, os que buscam, né, a sua evolução, a evolução dos seus semelhantes, eles são normalmente perseguidos e têm que estar sempre atentos. Volto a dizer, como disse Jesus, orando e vigiando. Senão, com certeza caem na cilada desses companheiros. Né? Não sei se vocês já leram o livro Aconteceu na Casa Espírita. Eles ficam na moita, com o pé atrás, dia e noite, diuturnamente ligados, para quando você der uma bobeirazinha, cair um pouquinho, eles aí entrarem com tudo em nossas mentes, conduzindo os nossos pensamentos, nos levando a cometer coisas terríveis dentro do próprio centro espírita. Daí, muitas vezes, algumas dissidências, pessoas que saem do centro espírita, montam outro centro espírita, né? E uma série de coisas que vocês conhecem bastante. Né? Então, Aconteceu na Casa Espírita, até um livro que eu aconselho todos vocês a darem uma lida. Tá? E outra coisa, gente. Quem é esse obsessor? Quem é esse obsessor? Normalmente, a gente pensa que o obsessor é um espírito, né, do mal, um malfeitor, alguma coisa que
Nem sempre, né? Nem sempre. Muitas vezes ele é simplesmente uma pessoa, como eu disse antes, que simpatiza com você, mas quer que você faça aquilo que ele gosta que você faça. E nem sempre o que ele gosta é o que você gosta ou o que você precisa para evoluir. Falamos nesse instante, no livro do Evangelho, sobre a questão dos bens materiais. Então, tem espíritos que influenciam a gente a adquirir bens materiais, a dar valor a bens materiais, a buscar de forma acirrada as coisas materiais, fazendo-nos esquecer que o mais importante é a vida espiritual. Claro que o material, como diz no Evangelho, quando você trabalha para ganhar, adquirir sua fortuna e conviver com aquilo, não é nada demais. O que vale, o importante é não ter o apego àquelas coisas materiais, né? Então, muitas vezes o obsessor quer colocar na nossa mente exatamente isso, porque ele gosta daquilo. É um apego muito grande, muitas vezes até é um parente que desencarnou e quer que nós continuemos a tocar os negócios dele como se ainda ele estivesse vivo. Foi uma nossa mediúnica uma vez, um espírito, pedindo para ajudar ele a falar com os familiares dele para não vender os quadros que ele pintou, porque são muito caros e as pessoas estavam querendo vender por um valor muito barato, muito irrisório. E ele ia perder dinheiro com a venda desses quadros. Ou seja, ele não tinha tomado consciência ainda de que havia desencarnado e que os quadros já não valiam mais nada para ele, né? Isso é uma coisa cotidiana nas mediúnicas, praticamente. Todo dia aparece um espírito dessa forma, extremamente materializado. Mas quem é o obsidiado? Se há obsessor, é porque há obsidiado. E quem é esse obsidiado? Não é? O obsidiado, gente, é exatamente aquela pessoa que está dando vazão aos pensamentos que vêm de fora para fazer alguma coisa que não é importante para ele, para a vida, para a evolução dele, né? Como eu disse antes, a interferência dos espíritos para o mal sempre é feita de uma forma, né, que nós nem notamos. Nós, os obsidiados, não notamos. Só quem nota são as pessoas de fora. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre a fascinação, que nem sempre a gente tem ouvidos de ouvir para as pessoas que nos alertam contra esse tipo de obsessão, né? Então, o obsidiado é aquele que dá ouvidos de ouvir, que tem ouvidos de ouvir para aquelas pessoas ou para os espíritos, né, que vão influir de forma negativa nas suas vidas, no seu comportamento, na sua evolução, né? Então, no livro Grilhões Partidos, se eu não me engano, tem lá Filomeno de Miranda falando exatamente sobre isso, né? Se há obsidiados, é porque há obsessores que estão na vida, né, adiando o processo de reparação moral e intelectual. Porque se não tiverem, se estiverem em andamento, correndo atrás do prejuízo, vai ser difícil haver essa introdução, essa interpelação mental sobre eles. Então,
O obsidiado está aberto às interferências devido ao seu mau comportamento moral e intelectual. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente pratica aquilo que aprendeu de bom, fica mais difícil o obsessor introduzir seus pensamentos. Tá certo? Na pergunta 242, Kardec declara: todas as comunicações dadas por médios obsidiados são de origem suspeita, embora recomendasse que, se nelas alguma coisa de bom fosse encontrada, isso se guardasse rejeitando todo o seu conteúdo duvidoso. Ou seja, a gente tem que ter o pé atrás com os médiuns, né? De um modo geral. Não o pé atrás, que eu digo, desconfiando, não. Mas estudando e aprendendo o que é errado e o que é certo. Né? Tem que ter bom senso, gente. Kardec já chamava atenção para esse bom senso. Uma vez, quando eu estava começando na doutrina, se manifestou um espírito e, porque eu havia estudado, eu observei que ele era um falso profeta. E repeli de imediato esse espírito, dizendo a ele: meu irmão, por favor, se afaste, porque existem outros espíritos, querendo eu acertar, que vão querer se comunicar e você está atrapalhando. E ele saiu. Quando terminou a mediúnica, o benfeitor espiritual se comunicou e me chamou a atenção, dizendo o seguinte: meu irmão, esse espírito realmente, ele é um falso profeta. Mas a forma como você fez, eles não disseram assim não, né? Claro que eles não vão assim diretamente. Mas o que foi dito foi para eu entender que eu não era para colocar ele para fora, era para ajudá-lo. Porque os espíritos inferiores, obsessores, eles não estão ali para serem colocados para fora, não. Eles estão ali também para serem ajudados. Eles estão ali porque precisam de ajuda. São nossos irmãos, equivocados, sim, mas precisam de ajuda. Então, eu errei. Ao invés de chamar, né, de uma forma diferente, conversar, entender e dar um novo direcionamento à conversa, eu simplesmente coloquei para fora. Então a gente tem que ter cuidado quando encontrar coisa desse tipo. É claro que a gente não vai querer absorver os ensinamentos de um falso profeta ou de um espírito enganador de forma nenhuma. Mas estar sempre atento como nós conversamos com eles, como nós falamos com ele, como nós entramos em contato com ele para mostrar a ele uma realidade que muitas vezes ele pode até desconfiar, né, de nós, mas jamais vai imaginar que nós estamos tentando tirá-lo, dissuadi-lo, né, por amor ou por caridade. Eles jamais vão pensar isso. Eles vão pensar sempre que nós estamos querendo nos livrar dele. E não é isso que nós queremos. A gente quer, na verdade, tentar também ajudá-lo, porque todos os espíritos que estão no caminho errado precisam ser reestruturados, recolocados no seu caminho certo. Mesmo esses chamados obsessores. Tá certo? Então, a gente pode ver por aí que nem sempre pensamos que estamos preparados, mas nem sempre estamos preparados para participar de uma mesa mediúnica. Daí a necessidade extrema do estudo, da busca, né, pelo conhecimento a respeito do procedimento dos espíritos superiores
e também dos espíritos inferiores, para que possamos atuar, né, e ter um desempenho que corresponda à necessidade dos nossos irmãos. Então, para que a gente possa ajudar, é preciso que nos ajudemos e que a gente se prepare para que isso aconteça, né? Como é que a gente reconhece uma obsessão no médium? Como é que a gente reconhece? A gente muitas vezes fica meio inibido, né, de conversar com as pessoas a respeito desse assunto, porque as pessoas se melindram muito se nós identificarmos nessa pessoa, o médium, ou seja lá o que for, não precisa nem ser médium ostensivo, mas qualquer pessoa que nós identificamos nela um processo obsessivo ou um equívoco qualquer no procedimento, nas tarefas mediúnicas, ou mesmo espíritas de um modo geral, as pessoas se melindram e a gente fica meio inibido, né, receoso de chamar essa pessoa a atenção. Então, quais são as características que dão a entender de que a pessoa está passando por um processo obsessivo? A insistência de um espírito em se comunicar de uma forma muito veemente. O espírito só quer se comunicar. É como eu falei com vocês anteriormente, sobre aquele irmão que estava, né, querendo tomar o lugar, entre aspas, dos outros e que eu rechacei, mandei embora. Não é assim que se procede, já falei sobre isso. Mas é uma característica de um espírito, né, inferior, usando um médium de forma equivocada. O médium precisa prestar atenção nisso. Se ele não estiver passando por um processo obsessivo, ele vai refutar. Ele vai, né, se controlar e resolver o problema. Mas se não, essa insistência é uma característica de um processo obsessivo. A ilusão, apesar da inteligência do médium, de achar que tudo que os espíritos falam para ele, que diz a ele, é maravilhoso, é correto. Uma ilusão, né? A obsessão, o processo obsessivo, no caso uma fascinação, uma obsessão simples, né, o impede de identificar nele esse problema. Esse é outro, né, aspecto da obsessão. Temos também a crença na infalibilidade dos espíritos que se comunicam através de nós, enquanto médiuns, né? Ou seja, os espíritos que estão se comunicando através de nós são infalíveis, né? Os outros, não sei, mas o meu que se comunicou através de mim, só fala a verdade, é infalível. É outro processo, né, que identificamos com clareza o processo obsessivo. É claro, gente, que eu estou falando aqui tem que ter bom senso, né? Tem que usar o bom senso. O conhecimento, o esclarecimento, resolve? Sim, ajuda muito a resolver. Mas a gente tem que ter bom senso, experiência para avaliar tudo isso com cautela, tá certo? Não é todo mundo que tem a crença no espírito que se comunicou através dela que está no processo obsessivo. Então a gente tem que ter cautela. Mas, de um modo geral, é uma característica das pessoas que estão passando por um processo obsessivo. Outra coisa é a vaidade que faz com que eles precisem de elogios. Então o elogio, você foi bem, se desempenhou bem, né? Desempenhou bem a sua função de médium. Você é um grande médium. A vaidade, né, é um outro aspecto muito característico da pessoa que está passando por um processo obsessivo. E essa pessoa confia demais nos elogios e acha que todo mundo que diz alguma coisa boa para ela é realmente, né, de fato verdadeiro, tá? A tendência
muito grande, né? Bem característica, de se afastar das pessoas que elas sabem, que conhecem o Espiritismo, que têm uma certa noção, né? Um discernimento a respeito da mediunidade e pode, de alguma forma, chamar ela a atenção. Então, o médium que está passando por um processo desse se afasta das pessoas que ela tem a certeza, ou que pelo menos até desconfia, que essa pessoa vai identificar nela um processo de equívoco, né, com relação às suas comunicações. Então ela se afasta para poder não receber nenhuma admoestação. Tá certo? Outra coisa que caracteriza, né, a mediunidade exacerbada, né, não como eu disse, tem que ter bom senso, não é uma coisa característica do processo obsessivo, né, como único, como unicidade, mas é um dos que é querer escrever a toda hora, todo momento a pessoa quer escrever, né, mesmo até fora da mediúnica, numa reunião, até na rua. Então isso é característica de um processo obsessivo. Querer escrever, né, pegar a caneta, até com o dedo querer escrever de uma forma, né, equivocada. Uma outra coisa é o constrangimento físico que provoca, né, o processo obsessivo na pessoa do médium. Ela se ajoelha, né, na mediúnica então, ela começa a fazer gestos, né, até obscenos e falar coisas que não deve, né? Então é também uma característica muito viva do processo obsessivo. Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a gente não pode combater os espíritos inferiores moralizando-os. Ou seja, trabalhando para que eles se moralizem. Os espíritos respondem, mas é claro que sim. Aliás, essa é a finalidade. Nós estamos na mediúnica, não é para botar espírito para fora, não é para rechaçá-los, não é para ficar com raiva, para discutir, para brigar. Não! Nós estamos na mediúnica para ajudar o nosso irmão. Seja ele quem for que vá ali, como eu falei para vocês, não importa qual é a dificuldade que ele traga para nós. Nós temos que ajudá-lo de todas as formas que nós pudermos. E é o que menos fazemos. Muitas vezes, como eu fiz, né, bota para fora sem ajudar. Não pode, né, de jeito nenhum, colocar um espírito desse para fora sem tentar ajudá-lo. Não pode. A gente não pode, inclusive, falar de uma forma exacerbada, porque as palavras, quando nós falamos, nós emitimos energia. E essa energia é captada por eles. Eles captam a energia do amor, do ódio, do rancor, da mágoa, seja lá o que for. E a gente pode até falar de uma forma, não, porque eu preciso, você precisa sair. Mas, na verdade, estamos emitindo rancor, ódio, querendo discutir, querendo até sobrepor a sua opinião, vencer uma discussão, o que não é possível numa reunião mediúnica com um espírito, né, em comunicação. Nós temos que ter calma, paciência, tolerância e, acima de tudo, amor pelo irmão que vai ali necessitando de ajuda. Tá certo? Nem sempre se deve atribuir aos espíritos os problemas que nós vemos nas pessoas. Às vezes o médium, ele age de uma forma equivocada por ele mesmo. Não é por ação dos espíritos
né, inferiores. Então a gente precisa distinguir muito bem esse processo da obsessão com o comportamento pessoal do médium. Por isso que eu digo, é muito difícil a posição do dirigente, porque ele precisa identificar tudo isso, o dirigente da mesa mediúnica, do centro espírita inclusive, porque é preciso distinguir uma obsessão de um comportamento anormal da pessoa, porque ela é assim. E fica difícil conversar com a pessoa, né? As pessoas precisam, de alguma forma, serem avisadas, serem, inclusive, né, aconselhadas, e não é todo mundo que gosta disso, né? Não é todo mundo que gosta de ser admoestado. As pessoas vão, normalmente, achar ruim e se melindrar. Normalmente é o que acontece, infelizmente, né? Ainda no nosso meio espírita, não era para acontecer isso, mas acontece e muito, né? Então, gente, como ocorre uma obsessão simples, né? Eu sempre digo que a obsessão simples, ela não precisa nem ser observada, não é para ser observada apenas no médium, não é para ser observada apenas no médium, é para ser observada em todas as pessoas que estão vivendo no nosso dia a dia. Porque todas são médium de alguma forma. Eu falo médium ostensivo, não só no médium ostensivo, mas no médium, na pessoa, no ser humano de um modo geral. A obsessão simples, ela é notável por nós enquanto seres não obsidiados, né? A gente vê na pessoa a mudança do comportamento, coisas simples, né? Coisas simples. Escovar os dentes, que ela escovava com a mão direita, escova com a mão esquerda, passa a comer com o garfo na mão esquerda, ao invés de ser na mão direita. Ao invés de comer com colher, com garfo, passa a comer com colher. Coisas simples, eu estou falando coisas, né, bobas. Então são mudanças no comportamento que são fáceis de serem notadas na obsessão simples, né? E aí o médium, muitas vezes, ele observa isso, porque ele não está na fase mais avançada da obsessão. Ele pode observar isso. Eu sempre digo, tudo na vida é gradual. A obsessão também. A obsessão começa simples, muito simples, com coisas, como eu falei, bem vulgares, né? Coisas bobas, até avançar a subjugação da mais pesada. É o processo obsessivo, né? Então, o médium, na obsessão simples, ele dá, né, a característica muito fácil de ser entendida, porque são coisas muito fáceis de serem compreendidas. Se ele está em guarda, é fácil de ser identificado e ele se protege contra isso. E aí fica somente fatos, coisas simples, desagradáveis, coisas que, né, são observadas por ele mesmo, mas ele estando em guarda, ele não vai ser enganado, ele não vai ser ludibriado pelos espíritos. Ele identifica e consegue eliminar o problema. Mas se ele não estiver atento, ligado, ele vai ser, né, enganado e vai avançando aos poucos, tá certo? Então, é simples, as coisas são simples e vão avançando para mais complexas, até chegar ao processo de fascinação, que na fascinação aí sim tem, né, consequências muito mais graves do que a obsessão simples. Na fascinação, né, o médium sofre uma espécie de ilusão e é enganado, entre aspas, pelas comunicações que recebe, pelos espíritos que recebe, pelos espíritos que se aproximam dele.
né? Os pensamentos emitidos pelos espíritos são facilmente acatados por esses médiuns fascinados, né? Ele não consegue receber de jeito nenhum conselhos para identificar nele mesmo o problema. Ele acha que as pessoas estão, né, querendo ofendê-lo, querendo magoá-lo, querendo ferir o seu orgulho. Não se deixam, né, aconselhar de jeito nenhum. Estão firmemente crentes naqueles espíritos que ele recebe. É como se fosse a esquizofrenia. As pessoas buscam, né, somente entender aquilo que lhe apraz, o que acha que é correto. Não tem outra alternativa, não tem outra solução. Apenas a dele é que é correta. As pessoas não conseguem discernir o certo do errado. E aí vão, né, aprofundando cada vez mais e acreditando cada vez mais no que dizem os espíritos que o obsediam. Tá certo? Isso é mais complicado porque não atinge somente a pessoa do médium. Atinge muitas vezes grupos inteiros, casas espíritas, que começam a proceder de acordo com aquele ensinamento que o espírito, entre aspas, superior, que ele recebe, está aconselhando as pessoas a fazerem. Nós tivemos em nossa reunião mediúnica uma vez um espírito que se manifestou, né, dizendo que nós precisávamos, naquele momento, acender uma vela e passar álcool na mão de todas as pessoas que ali estavam para desinfetar o mundo espiritual que estava sendo contaminado por espíritos doentes. E que nós precisávamos acender uma vela para orar por eles e o álcool para desinfetar as mãos, porque eles estavam presentes e soltando vírus por todo lado. Parece até a pandemia. Se nós não tivéssemos, né, atenção, nós não tivéssemos o estudo, né, da doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita, nós iríamos acatar esse conselho que ele se dizia ser um espírito superior. Irmão Carlos, que veio para nos ajudar. Não podemos, de jeito nenhum, como eu disse, mandar embora, né? Fazer grosseria, e espantar o espírito. Mas a gente precisa identificar o que é que ele quer fazer de fato. Ou seja, nesse caso nosso, ele queria criar um processo mistificador, ajudando-nos, né, de uma forma equivocada, a sanear os problemas que os espíritos superiores, ou inferiores, estavam trazendo para nós, através da vela e através do álcool. Então nós sabemos que não é por aí. Então cuidado, muito cuidado, porque eles são muito sutis. E se a gente não tiver a compreensão, né, sobre a doutrina, sobre os processos kardecistas, a gente realmente segue com facilidade os conselhos desses irmãos, né? Agora, a subjugação. Gente, a subjugação é um processo, né, terrível, terrível. Pode ser corporal e pode ser espiritual, moral, né? Não tem como a gente ajudar, muitas vezes, uma pessoa que está passando por um processo de subjugação, sem ajuda, muitas vezes, da ciência médica. Na fascinação também. Existem processos de fascinação
que a pessoa precisa ir para um psiquiatra, para um psicólogo, também, além do trabalho espiritual que tem que ser feito com ela. Mas na subjugação é pior ainda, porque a pessoa não tem mais controle sobre si, perde completamente o controle. Inclusive, o nome subjugação é o mais correto. Não podemos chamar, não é viável chamar o processo de possessão, porque possessão indica posse, né? Posse é você, no processo judicial de posse, né? É você estar numa casa que é dos outros, de uma outra pessoa. Você toma posse de uma casa, por exemplo, que é de uma outra pessoa, de um terreno que é de uma outra pessoa, e você está na posse desse terreno, judicialmente, por enquanto, até que seja resolvida a questão. Mas no caso do espírito em nosso corpo, nossa casa corporal não tem como ser habitada por dois espíritos ao mesmo tempo. Ou então, um espírito habitar o nosso corpo e sair o nosso. Não tem como. Então, a possessão não é um termo correto, não é adequado para esse processo obsessivo. O correto realmente é subjugação. E aí o que acontece com esse processo, gente? A pessoa, principalmente, né, nas mediúnicas, não pode mais de jeito nenhum participar. Já na fascinação, tem em muitos casos, as pessoas não podem participar mais. Mas na subjugação, de jeito nenhum, não tem como. Até no centro espírita, né, é capaz de ela não poder ir mais. Com certeza não vai. Não tem como a pessoa, né, ir para lugar nenhum para se tratar, porque o espírito que está habitando, entre aspas, o corpo, ele não quer isso. Ele quer tomar conta do corpo em si. E o processo obsessivo, ele não é 100%, né? A subjugação nunca, nem a subjugação, nem nenhum processo obsessivo é 100%. Sempre existe uma faixa de, né, de autonomia do espírito que ali reside. Então, quando a gente pensar em subjugação, a gente tem que pensar em prisão espiritual. A gente está, né, de uma forma tal que não consegue ter liberdade para agir por nós mesmos. Estamos numa prisão espiritual, né? Então, mentalmente, estamos inaptos, praticamente. O espírito que se apossa, entre aspas, do corpo, é que dá todas as diretrizes que nós devemos fazer. Muitas vezes, nos levam até ao suicídio, né? Então, temos que ter muito cuidado com esse processo de obsessão. Mas o que é que leva a gente a esse processo obsessivo, gente? Qual é a nossa falha? Onde é que está o nosso problema? O principal problema é o orgulho, né, que ainda existe em nós de forma exacerbada. O orgulho e o egoísmo. Duas colunas, praticamente, né, nessa vida nossa que vivemos aqui no planeta, inamovíveis. Inamovíveis que eu digo, se nós não quisermos. Muita gente não quer, porque o orgulho dá prazer, né, o egoísmo dá satisfação, dá prazer material, e as pessoas que vivem na materialidade não querem fugir, não querem sair disso, de jeito nenhum. Então, é terrível, né, a gente labutar no dia a dia com as dificuldades de uma pessoa nesse processo do orgulho e do egoísmo. Porque as pessoas não atendem, não ouvem o espírito superior, de jeito nenhum. Elas fecham completamente o ouvido a esses espíritos. O egoísmo se desdobra, né, no apego, na falta de ideais, né, irritação constante, desejo de vingança, não perdão,
uma série de coisas, mágoa, né? Essas coisas que realmente dificultam a nossa caminhada de uma forma exacerbada. A gente tem que ter, né, cuidado com essas pessoas e conosco também, né? Quase sempre a obsessão ela exprime, ela mostra vingança. Vingança. Então, a pessoa que está obsidiada, ela está sofrendo, na maioria das vezes, um processo de vingança. É um espírito que está querendo rechaçar as suas dívidas, ou ressarcir, né, as suas dívidas, não rechaçar, de vidas anteriores. Então ela vem nessa vida exatamente buscando essa finalidade, com essa finalidade, né? Os efeitos da obsessão no médium normalmente causam problemas de saúde, principalmente se não for a pessoa for médium e não praticar a mediunidade. Então causa distúrbios dos mais diversos possíveis. Enxaqueca, né? Problemas orgânicos de um modo geral, esquizofrenia inclusive, né? Ansiedade, distorção, problemas na pressão, enxaqueca, uma série de coisas, né? Que a pessoa começa a sentir por não praticar a mediunidade ou praticar de uma forma equivocada, tá certo? A OMS, inclusive, já constatou e colocou lá nos seus procedimentos, se eu não me engano, é o CID-10, o CID-10 com certeza, que diz que o espírito também adoece. Então, nós precisamos, né, falar com o médico o que sentimos espiritualmente, para que ele também desperte para esse lado espiritual. Então, as coisas materiais, orgânicas, devem ser ditas, mas o processo obsessivo nos cria problemas espirituais e nós precisamos relatar aos médicos, porque eles, pelo menos, têm consciência de que existe esse processo, né, espiritual que provoca algum tipo de doença, tá certo? Eu gostaria de deixar um recado através da música, para que nós possamos entender qual o caminho que nós devemos tomar para nos livrarmos dos processos obsessivos, dessa pandemia que assola o mundo e de todas as problemáticas das nossas vidas, não solucionar nos outros, mas solucionar em nós. A música diz o seguinte: Deus está aqui nesse momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Fale com Deus. É o caminho mais curto que nós temos para a resolução de todas as nossas problemáticas. Então vamos encerrar, meus irmãos, a nossa atividade, só relembrando que para atingirmos o nosso objetivo, o nosso trabalho de mediunidade, ou seja lá qual for dentro do centro espírita, é preciso estar atento aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que contém o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali aprendemos a caminhar de mãos dadas com o Mestre. E não tem outra solução para todos os processos difíceis das nossas vidas, não só a obsessão. Essa pandemia que estamos enfrentando atualmente, todas as dificuldades das nossas vidas são solucionadas através do encontro com o nosso Mestre de Jesus em definitivo. Não tem outra solução. Que possamos encerrar nosso trabalho de hoje, agradecendo principalmente a Deus Todo-Poderoso, nosso Criador,
ao nosso Mestre Jesus por ter nos oportunizado esse aprendizado. Muito obrigado também aos espíritos que trabalham nos nossos centros espíritas, em especial ao GELAC. Que possamos agradecer também a todos que de alguma forma contribuíram para que esse evento acontecesse, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, meu Deus. Que possamos estar sempre atentos às palavras do Mestre Jesus. Amai-vos e instruí-vos. Que nós possamos amar e nos instruir para nos prevenir e poder ajudar aos nossos semelhantes. Abençoai também, Jesus, aqueles que se dizem nossos inimigos. Iluminai essas almas queridas, para que possam despertar para o bem. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar a nossa atividade de hoje, agradecendo a todos que nos favoreceram o acontecimento deste evento maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus. Que possamos encerrar, gente. Eu quero agradecer a todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estejam me ouvindo. Que Deus abençoe a todos.